E vamos tocar o barco nosso aqui. Agora nós vamos... obrigado, Wilton, pela colaboração. Eu que agradeço. Eu vou ser o chairman da sessão, essa mesa redonda. Eu vou participar, ser o chairman, tudo. Vou tentar aqui assoviar e chupacana. Vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre o futuro das concessões de transporte público no Rio de Janeiro. Eu acho que eu não sei, o pessoal não entrou, o Diego nem a Richelle, que já estão aqui. Eu vou... Antigamente, eles diziam, vou chamar para a mesa, né? Vou chamar para a sala, já estão aí. Pela ordem aqui que fomos colocando, o Diego Garcia, gerente de planejamento e inteligência de mercado aqui do Metrô Rio, está aí, está na mesa. Michele Cabral, diretora de mobilidade urbana da FETransport. O Zé Luiz Teixeira Filho, que é consultor da NPT, professor da UF e ex-integrante lá da Getrans. E tem aqui a Sônia Antunes, que ela não... Opa, a Sônia Antunes, agora que eu vi aqui, da Supervia, para compor a nossa mesa. Não sei se você não, com certeza vocês não ouviram algumas partes da palestra do Marcos Cavalcante, muito interessante, né? Em que ele fala... eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, que em Nova York o metrô está com 40% da demanda, os imóveis estão vazios, 30% dos imóveis residenciais vazios, 35% comerciais vazios, que a Petrobras devolveu um prédio, ou seja, as pessoas vão começar... Vai haver eu acho, né? E o Marcos falou também nisso, que vai haver uma modificação na forma de trabalhar, vai ter que ter um mix, né? O nosso congresso é uma demonstração disso. Nós estamos fazendo um congresso, demorou para a gente se adaptar, uma forma aqui e tal, mas é um congresso totalmente virtual. Ninguém se encontrou com ninguém andou de metrô para ir no congresso da Supervia, ou completou a viagem com um ônibus. Nada, ficamos todos, cada um no seu... Quer dizer, não sei se vocês trabalham, mas eu aqui não vou na COP. A COP eu fui 2 vezes pegar um material lá, ou 3. Durante esse ano, depois de março, eu fui acho que 3 vezes na COP. Pegar um livro, uma nota de aula para dar aula. Dei aula aqui de casa direto. Isso vai mudar, quer dizer, está dando um impacto nos concessionários diretos. Vocês estão sofrendo aí. Nós vimos agora, essa semana, greve dos rodoviários, porque tinha a ameaça, acho que em algumas empresas, de parcelamento do 13º salário, enfim. Há um impacto. Está aí, e conforme disse o Marcos, né, esse impacto veio para ficar. Nós vamos modificar e muito a maneira com que vocês, concessionários, né, vão ter que lidar com isso. Então, essa é a motivação que eu tentei dar. Eu espero que a gente consiga discutir isso. E eu vou passar... Vamos começar a discutir, vamos ver se sai alguma coisa. Eu acho que essa não é uma discussão que termine aqui, né? A ideia nossa é juntar elementos para que a gente, de alguma forma, ajude a que o sistema de transporte do Rio de Janeiro, onde está aqui representado a maioria, né? Ônibus, metrô e trem, faltou barca, VLT, mas aí não ia dar para a gente discutir tudo com todo mundo, né? A gente tem que... E vocês são o principal, né? Acho que mais de quase os 90 a 95% da demanda está aqui
está aqui junta nessa sala para a gente discutir. E o Zé Luiz, com a experiência que ele tem da Getran, a consultoria lá na NP Trilhos e tal, vai nos também ajudar a nortear isso. Acho que essa é uma discussão que não acaba agora e a gente, enfim, eu coloco aqui a universidade para ajudar nesse novo equacionamento aí que a gente vai ter. Então, pela ordem aqui do convite que eu fui fazendo para as pessoas, né, eu vou passar aqui para o Diego, que a gente chegou a conversar já na outra, 10 ou 15 dias atrás. Vou passar para você e, na sequência que eu chamei, para não sentar à mesa, mas aparecer na nossa sala aqui. Então, bom dia, Diego. Manda a sua brasa aí, taca a ficha. Bom dia, então, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, compondo essa mesa aí. Pessoal que já tem interação aí há bastante tempo em diversos fóruns, né? Michele, Sônia, Zé Luiz, o próprio professor aí também já esteve com a gente em Sectran, já tivemos aí algumas reuniões, uns projetos em conjunto. Eu trouxe aqui um material, acho que eu consigo projetar. Sim, é só você ir no botãozinho verde, na base. Isso, exatamente. Aí, ó. Uma das perguntas que mais acontecem aí nesses tempos virtuais é se a sua tela já está sendo vista. Então, imagino que já está sendo vista, já. Ok. Então, trouxe aqui um pequeno material para a gente poder direcionar um pouco a nossa conversa e tratar também de algumas pautas que eu acredito que elas se façam bem relevantes para o momento que a gente vive. Se antes elas já eram importantes, agora elas se tornam ainda mais importantes e urgentes. Então, me apresentando um pouquinho, né, sou engenheiro pela UERJ, tenho mestrado em transportes lá pelo IME e também tenho especializações em gestão de negócios, service design, estou no Metrô Rio há quase 11 anos. E, de forma geral, quando a gente vai falar do futuro das concessões, é importante a gente entender, vou falar aqui do metrô primeiro, né, depois os colegas vão falar das outras, e eu acho que a composição de cada visão dessa vai dar para a gente uma visão mais holística, né, um olhar um pouco mais do todo. Mas, de forma geral, esse gráfico aqui que eu estou trazendo, ele é o tamanho da rede de metrô pela quantidade de habitantes. Quando a gente olha para a Europa, você tem sistemas bem grandes. Quando você olha para a Ásia, que é um continente que está vindo com muita construção de metrô ao longo do tempo, isso já começa a ficar um pouquinho menor. Mas eles estão evoluindo bastante. As Américas, elas já mostram aí uma defasagem em relação a isso. E aonde é que está o Rio de Janeiro nessa história toda? Está aqui. Então, eu acho que por esse gráfico a gente já vê que, dado a nossa quantidade de habitantes que a gente tem aqui, a gente tem muita oportunidade e muito espaço para pensar em metrô no Rio de Janeiro. De maneira geral, a gente vive hoje uma era que vai sempre conflitar entre a posse e o acesso. Se antes era a posse, você ter um carro, você ter uma bicicleta, você ter um imóvel, a gente já está migrando para uma era de acesso, que é você ter o acesso àquele bem para utilizar na hora que você precisa. Então, a gente olha aí a bicicleta de aluguel, a gente vê aplicativos que hoje você chama o transporte para te levar lá, você não precisa mais ter o carro, e aí você tem também um Airbnb ou algum outro que você pega aquela propriedade que antes era uma casa, que só servia a esse fim, agora servindo também como uma hospedagem. Isso tem diversos efeitos colaterais, mas eu acho que o importante aqui é a gente ver como a gente migra dessa cultura da posse para uma cultura de acesso. E quando a gente pensa assim, o transporte público ele sempre foi isso aí, o acesso, que é você ter aquela infraestrutura lá pronta e você utiliza quando você precisa. Então, a gente já está falando que o transporte, talvez ele já tivesse dessa vanguarda, que é justamente você dar o acesso à pessoa e acessibilidade no conceito mais amplo, dela poder chegar a todos os lugares que ela precisa. Para a gente pensa aqui, como é que então a gente melhora isso, como é que a gente consegue explorar esse tipo de coisa, a gente vê aqui, olhando para cá, né, vou pegar um pouquinho mais do município do Rio de Janeiro, dá para a gente expandir esse conceito de região metropolitana, mas só de governo do Estado, quantos órgãos a gente tem para poder pensar em conjunto isso aí? A gente tem CETRANS, a gente tem a GETRANS, que é a agência reguladora, a gente tem a Rio Trilhos, a Central Logística, e quando a gente olha somente para a Prefeitura do Rio, a gente pode citar aí a SMTR, a 7 Rio,
São diversos órgãos institucionais que estão pensando o transporte, seja de uma maneira ou seja de outra, seja na regulação, seja pensando o trânsito dos carros, seja pensando em um planejamento. Então, tudo isso aqui tem que estar conectado de alguma forma. E quando a gente pensa, olha para fora, olha para outros lugares no mundo, a gente vê que a autoridade metropolitana é um conceito que a gente precisa desenvolver aqui no Rio de Janeiro. Porque Barcelona, Londres, Tóquio já trabalham nessa pegada. Então, é muito importante que a gente comece a ter todos esses órgãos de planejamento numa atitude conjunta, numa atitude que tenha coesão, para que a gente consiga, sim, evoluir. Então, a gente precisa agora começar a pensar numa agência metropolitana. A gente no metrô, coloquei aqui também o Uber, né, o transporte particular, porque eu acho que a gente não pode frear a inovação. A gente tem que saber qual é a melhor maneira de usá-la, de trazer ela para a nossa realidade, de forma que ela consiga ajudar de alguma forma. Então, uma agência metropolitana que pense o transporte em toda a região e não se resolva problemas pontuais, mas sim veja um ótimo global para toda a nossa região, é um assunto importantíssimo que a gente tem que ter. E, obviamente, a gente falando de concessões, nós temos contratos muito antigos. O metrô, o contrato de concessão do Metrô Rio, ele é de 98, teve um aditivo em 2007, mas existem alguns pontos que precisam ser rediscutidos. Então, pode ser que uma repactuação dessa concessão também seja necessária para a gente conseguir olhar para frente, para a gente trazer uma nova abordagem. E a gente precisa começar a pensar também que uma das dificuldades que a gente tem hoje é a falta de políticas públicas para o transporte. Então, se a gente pensar em ações focadas em transporte particular, eu acho que a gente tem bastante oportunidade para trazer fundos e recursos para financiamento do transporte público. Então, a gente pode olhar para estacionamento, IPVA, taxa sobre o uso do sistema viário, taxa sobre gasolina, pedágio urbano. Isso tudo aqui são exemplos de ações que já são utilizadas em diversas metrópoles ao redor do mundo. A gente pode olhar também em subsídios para modicidade tarifária. Aqui a gente está focando mais no primeiro bloco em ações voltadas ao transporte particular. Mas a gente pode pensar em tarifa diferenciada, a gente pode pensar numa contribuição via IPTU, para que a valorização que tenha do imóvel ajude a financiar, dado que a acessibilidade que o metrô, que o trem vão causar para aqueles imóveis, para aquela região, isso pode ser revertido de alguma forma numa contribuição do transporte, em conta de energia, um ITCM majorado, revisão de gratuidade. A gente tem muita questão com gratuidade, de cada hora ter uma gratuidade distinta. A gente precisa repensar isso. Em alguns outros lugares isso já não acontece dessa forma, e eu acho que é um ponto a ser debatido. E, obviamente, a gente não pode fugir, porque se a gente não fizer uma otimização da rede de transporte público, a gente vai acabar financiando algo que talvez não seja o mais eficiente. Então, a gente precisa começar a pensar em racionalização das linhas de ônibus, revisão das regras do bilhete único intermunicipal, de maneira que ele priorize transportes estruturantes e consiga, assim, fazer com que essa rede seja otimizada. E aí, o que vier de subsídio dessas ações que a gente está elencando aqui agora, se transformam em verbas para a gente conseguir atuar na modicidade tarifária, atuar na integração tarifária entre os modos, e fazendo com que essa otimização venha também a reboque, a gente consegue mexer em integração, a gente consegue investir nesse sistema e a gente consegue equilibrar essa rede, fazendo com que a gente dê o transporte adequado a cada região da cidade. Então, assim, quando a gente pegar todos esses elementos, tecnologia, dado, infraestrutura, governo, aí sim a gente vem para um conceito de cidade inteligente, que é uma cidade que ela vai estar essencialmente voltada para as pessoas. E a gente precisa, urgentemente, olhar para essa questão do planejamento, da autoridade metropolitana e repactuar os contratos de concessão para que eles reflitam a nova realidade que a gente vive. Tudo evoluiu, tecnologia, os costumes e tudo mais. Então, a gente também precisa olhar para esse contrato e ver como que a gente consegue fazer com que ele também evolua e atenda às maiores necessidades que a nossa população tem. Obrigado, pessoal. Ok, Diego. Obrigado aí pela sua apresentação. Vamos passar, então, para a Richelle, para o posicionamento dela aí. Ok, Richelle. Olá, bom dia.
É um prazer estar aqui, Paulo. Eu que participo desde o primeiro congresso, primeiro como aluna e hoje como profissional, eu acho que participei de todos, se for contar esses 17 anos de Rio de Transportes. Mas um prazer estar aqui. Eu acho que um momento muito diferente, né, que a gente passou nesses outros 16 que a gente discutiu, em que a gente viu a evolução tecnológica do transporte, as discussões de smart cities, de cidades inteligentes, mas eu acho que o nosso momento agora é completamente diferente e, ao mesmo tempo, discutindo aquilo que a gente ainda não sabe, né? A gente está num momento de discutir, eu brinco aqui muito com o meu pessoal, eu falei assim, a gente está num momento bola de cristal, porque, de fato, a gente está discutindo aquilo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, são cenários possíveis, são possibilidades. Agora, fato é que algumas coisas que já vinham acontecendo, agora a gente já sabe que são óbvias, que precisam, que tem a necessidade de acontecer para que o transporte possa sobreviver ou possa ser melhor. Então, eu achei legal na apresentação do Diego, quando ele mostra pilares que precisam ser necessários para que o transporte possa evoluir dentro da racionalização, da integração, da modicidade tarifária. Eu acho que isso é um dos assuntos que a gente vai debater aqui, com certeza, a questão do financiamento, como é que, nesse momento, 2021, onde as tarifas vão ser reajustadas, mas reajustadas em que patamar, né? Num momento que a gente teve uma perda financeira no ano de 2020 enorme, e aí, dentro de um desequilíbrio de contratos, se você for reequilibrá-los, as tarifas vão ser de um valor de que o passageiro não pode passar. Mas eu também queria mostrar uma pequena apresentação, rapidinha, para a gente entrar, antes da gente entrar no nosso debate. Estão vendo? Sim, tá vendo. Vamos lá. Então, dentro do que a gente já vinha comentando, o ano de 2020 foi um ano diferente para todos nós, porém, já vinha acontecendo dentro do cenário do setor de transportes, a gente já vinha vivendo um momento muito difícil, o setor já vivia em crise desde o ano de 2015, e aí intensificando a partir de 2016, uma crise juntamente com a crise econômica vivida pelo país, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, e aí a gente teve uma perda nos últimos 5 anos de quase 30% da demanda, e aí não só pelo fator da crise econômica, mas alguns outros fatores. A CNT, em 2017, fez uma pesquisa junto com a Associação Nacional de Transporte Urbano, do setor de ônibus, e aí perguntando exatamente para aquelas pessoas que deixaram de utilizar o ônibus, para onde elas tinham ido, que a gente queria entender o porquê daquela perda tão significativa de demanda nos últimos 5 anos. E aí, naquele momento, muitas das pessoas já estavam migrando para o automóvel particular. Os aplicativos, eles estavam nascendo muito forte, né? Eles vêm desde 2015, mas eu acredito que 2017 e 2018 tenha sido, de fato, o ano em que eles apareceram e ficaram mais populares, e aí crescendo bastante a demanda deles, além do transporte de bicicleta e a moto. Eu acredito agora na pandemia tenha se intensificado ainda mais, né? A gente tem notícias de que a indústria automobilística, ou mesmo as empresas de aluguel de veículos e venda e revenda de motos estão sobrecarregadas ou nem têm equipamentos para entregar. Então, foi um dos fatores também que contribuíram para a perda da demanda. Então, aqui mostrando os últimos 5 anos, a perda foi de 23%, sem considerar ainda o fato do ano de 2020. Então, fato este que já vinha acontecendo nos últimos anos. E aí, além disso, a gente já vinha pensando nessa crise que, devido o que poderia ser o motivador, né, do problema da mobilidade urbana nacional. Eram planos de mobilidade completamente desconexos.
A lei de mobilidade, a gente acredita que ela não pegou, né? Desde o ano lá de 2012, a gente teve alguns momentos de investimento em infraestrutura devido aos Jogos, Copa e Olimpíadas que nós tivemos, mas tirando isso, sem muita representatividade, principalmente no cascateamento vindo do governo federal para os estados e municípios, principalmente a falta de incentivo, né? Do governo federal, financeiro, principalmente, as regulamentações precárias pelos novos serviços, há muita desregulamentação, e a nova mobilidade que não estava contemplada nos cenários das cidades. As cidades elas não estavam preparadas para todas essas mudanças que a gente veio passando nos últimos anos. E aí, então, o fato é que as demandas caíram, vem caindo ainda, a gratuidade cada vez mais crescendo, né? A gente sabe que principalmente a questão dos idosos, o nosso país tem aumentado a faixa etária acima dos 65 anos. A questão da segurança pública, nos últimos 5 anos, o Rio de Janeiro, a gente teve mais do que triplicou o número de assalto a ônibus, e isso tem afugentado um pouco a nossa demanda, pouco não, mas significativa, dentro de pesquisas que nós fizemos, é uma preocupação grande no nosso passageiro. Além da questão da desregulamentação, vans irregulares e ilegais andando em trajetos concorrentes e semelhantes ou idênticos a linhas de ônibus, além do crescimento dos próprios aplicativos e vandalismos. Isso faz com que o sistema aumente ainda mais o custo operacional, e aí o que acontece é que hoje a gente tem tarifas políticas e não necessariamente tarifas de remuneração que fazem com que o sistema seja pago dentro da sua necessidade. Então, a tarifa ela é cara para quem, de fato, paga, né? E ela não remunera o sistema dentro da qualidade que o passageiro precisa, né? E necessita. Isso fez com que nós fechássemos 18 empresas nesses últimos 5 anos. O município do Rio tinha 42 empresas, hoje tem 30, e além das intermunicipais que fecharam, o envelhecimento da frota, se a gente contabilizar, há 10 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha uma das frotas mais novas do país, era na média de 3 anos, a idade média dos ônibus, hoje já ultrapassa 6 anos. Isso é um fator que imediatamente acontece com a crise, então as empresas, elas param de investir, não só por vontade própria, mas por questões de perda financeira, ou até por falta de financiamento no mercado, como é o caso agora. Os bancos não têm financiamento para o setor, ou mesmo Finame, como a gente tinha pelo próprio BNDES, hoje não mais a quantidade e os valores do jeito que a gente tinha em tempos atrás, além da própria perda da qualidade do serviço. Isso acaba virando um grande ciclo vicioso, né, que faz com que a demanda que a gente perca demanda novamente. Então, isso é o que vem acontecendo nos últimos anos, inclusive pré-Covid, né? Então, o que eu acredito é que o Covid só faz crescer esses problemas ainda mais. E aí tivemos, né, esse vírus a partir de março, e aí foi feita uma pesquisa que, inclusive, uma das coisas foi a questão do home office, né? O Paulo César estava comentando a questão de que grandes empresas já disseram que vão continuar no home office, ou entregaram grandes prédios, ou estão migrando, fazendo um mix. Já Petrobras, que voltaria parcial a partir de janeiro, já disse que volta a partir só de março, e às vezes a gente nem sabe. Então, de fato, era que a maioria das pessoas não faziam home office antes da pandemia, e agora com a pandemia a maioria faz home office. Eu não acredito nesse cenário que está, né, de 5 vezes por semana, mas eu acredito num mix. Eu não acredito nem no cenário antes Covid, mas também não nesse cenário que a gente está agora, mas fato é que não voltará como era antes. Essa é a redução do número de passageiros que nós tivemos desde março. Em março, nós imediatamente o início do fechamento de comércio, indústria,
e o início dos home offices, nós tivemos 80%, 70% de redução do número de passageiros, ficando apenas com serviços essenciais rodando. Em abril, o serviço intermunicipal da região metropolitana e do interior para a capital, ele fechou, parando 100%, e aí chegou a quase 80% a perda de passageiros no intermunicipal, ficando bem pequeno o movimento, e hoje a gente está na faixa de 35% de queda. Esse número já vem estável há bastante tempo, a gente tinha uma esperança de que ele continuasse caindo, né, que a gente pudesse chegar no final do ano, agora em dezembro, a 70%, transportando 70% da nossa demanda, mas hoje ela está mais próxima de 60% do que de 70%. E esses são os cenários hoje, né? O cenário nacional é que só o setor de ônibus, até dezembro, deve ter 9 bilhões de prejuízo, só o setor de ônibus. Nós não estamos falando nem de faturamento, nós estamos falando de prejuízo. Se a gente contabilizar o faturamento, só o estado do Rio de Janeiro dá quase 3 bi de faturamento, de perda de faturamento. A níveis nacionais, são números que eu não sei nem contabilizar, mas fato é que de prejuízo são 9 bilhões. E se a gente estimar, na verdade não é uma estimativa, a gente só estimou dezembro, mas nós temos os números fechados até novembro. O sistema intermunicipal, 750 milhões, que é o prejuízo durante esse período da pandemia, e os municípios da região metropolitana, incluindo a capital, são 720 milhões. Só a capital deixou de faturar até novembro 950 milhões agora durante esse período. Então, aí que vem a pergunta, né? Como é que a gente resolve esses problemas? A gente estava falando, né, a questão nós temos, de fato, a necessidade da modicidade tarifária, do financiamento da tarifa, mas como é que a gente faz com esses prejuízos que foram contabilizados esse ano? Se a gente for colocar para o passageiro pagar, vai ser um valor de tarifa que é impagável, né? Então, como é que a gente faz para resolver? E aí eu acho que de fato, a nossa discussão daqui para frente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Richelle, pela sua palestra e informações, né, que a gente acaba não tendo. Você colocou aí valores que a gente imaginava, mas não tínhamos a ideia, né? Eu deveria seguir aqui com o Zé Luiz, né, mas eu vou deixar ele para a próxima. Vou falar com os concessionários primeiro. Eu vou chamar a Sônia. Ok, Zé? Tudo bem? Acho que está, né? Vou chamar a Sônia para a apresentação dela aí. Sônia Antunes, representante da Supervia, por favor. Acho que é melhor sempre. Obrigada. Bom dia a todos aí. É um prazer também estar aqui com vocês, discutindo essa questão, esse momento difícil, né, que todos nós operadores estamos passando, a cidade, né, como um todo está passando no que tange aí ao transporte público. Um prazer estar aqui com o Zé Luiz, Richelle, Diego. Obrigada, professor Paulo, pelo convite. Eu sou gerente de planejamento operacional da Supervia, onde eu trabalho já há 9 anos e venho acompanhando aí todo esse desenrolar aí da economia e o efeito da pandemia no próprio sistema. Também trouxe aqui uma apresentação para servir como base, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ok? Já estão vendo? Sim, perfeito. Sim, ok. Pode. A Supervia, ela tem hoje, né, 270 quilômetros de linha de trem, operando em 104 estações, através são 5 ramais elétricos e 3 extensões. Vou tirar aqui da frente. Puxar aqui para baixo, ok. E atuamos em 12 municípios do Rio de Janeiro. Aqui o mapa de linha, onde a gente tem aqui à esquerda a Central do Brasil, e o sistema extremamente pendular, né, onde de manhã todos vêm
da Baixada, do subúrbio, para a central do Brasil e faz o sentido oposto no momento vespertino. Aqui o mapa de linha, o mapa geográfico, né, com as linhas. Aqui à direita a gente tem a central do Brasil. O ramal de Santa Cruz e Deodoro, ele é 100% dentro do município do Rio de Janeiro. Já o ramal de Paracambi, de Japeri, o azul, ele percorre os municípios aqui, Ninópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Paracambi. Belfor Roxo, em roxo, ele transpassa e atende os municípios de São João de Meriti e Belfor Roxo. E o Gramacho, a Saracuruna, né, atendendo o município de Caxias e chegando ali através dos serviços de extensão, que são feitos por trens a diesel, né, no Jamás de Vila Mirim, Guapimirim, chegando a Magé e Guapimirim. Então, perfazendo aí os 12 municípios do Rio de Janeiro que atendemos. Indo agora para a questão da demanda, aqui eu trouxe um gráfico histórico que é interessante para a gente entender o impacto da pandemia e o que significa em termos de passageiros ao longo dos anos, tá? Esse gráfico ele traz a média dia útil de passageiros desde a década de 80. Lá por volta de 84, ainda quando era o sistema da CBTU, chegamos a transportar, o sistema de ferroviário do Rio de Janeiro chegou a transportar cerca de 1 milhão de passageiros dia. Isso aqui é média ano, né? E aí, com a falta de investimentos, enfim, e aí aumento de intervalos, serviços deixaram de ser oferecidos, até que em 98, na época da concessão, se transportou menos de 200 mil passageiros dia. Aí a concessão aconteceu em 98, de lá para cá, com os investimentos, os passageiros foram retomando, utilizando novamente o sistema ferroviário, quando então veio essa crise que atingiu a todos, que a Richelle se referiu ali por volta de 2015, quando a gente teve a primeira queda, e aí chegamos ali a uma queda de 10% de passageiros em 2015, 2016 para 2017, e se manteve estável até o momento de agora, que já estamos esses dados aqui permanecem até agora, final de novembro, com 344 mil a média dia útil do ano. Então, se a gente fizer um olhar na linha do tempo, nós estamos retomando aqui a índice de demanda de 2004. É um impacto extremamente forte aqui para a Supervia. Um olhar mais recente, aqui, logo após a pandemia, chegamos a uma queda de 71%, que foi sendo retomada de uma forma muito lenta, e o patamar atual nosso está em uma faixa de 40% ainda de queda, e é o que a gente está prevendo agora para terminar o ano, dezembro, com uma queda de 40% em relação ao período pré-Covid, quando fazíamos ali em torno de 600 mil passageiros dia. E esse impacto, né, em termos de receita, a gente teve, desde o início da pandemia, uma perda, né, 52 milhões de entrantes, né, de passageiros entrantes, que significa uma perda financeira de receita de 246 milhões de reais. Isso é um impacto muito grande. Os nossos contratos de concessão são antigos, eles não prevêem mecanismos de oscilação ou de subsídio público para casos de oscilação de demanda, então o risco de demanda está totalmente ligado à própria operadora, à concessão, e isso está nos deixando com uma crise financeira muito grande. Estamos aí há meses na expectativa da aprovação do PL com o socorro federal, né, com ajuda financeira. Foi aprovado nas duas casas, agora está aguardando a sanção presidencial, mas esse apoio é muito importante porque não houve, desde o início da pandemia, nenhum tipo de subsídio nem para as operadoras enfrentarem esse momento de crise, que é gravíssimo, né? Não obstante toda essa crise, ainda investimos, né, intensificamos as ações, as atividades de higienização, desinfecção nos trens, catracas, estações, quer dizer, foram contratadas equipes extras de limpeza para atuar cada terminal, ao final de cada viagem, o trem passa por uma higienização de catracas, até dos próprios cartões que são reutilizados.
Também a gente tem o apoio do Exército, fazendo as higienizações em diversas estações, e todo o material de comunicação, dispensas de álcool em gel, marcações que tivemos nas plataformas, nos guichês, né, para poder as pessoas manterem o distanciamento. Então, assim, todo cuidado que deveria ser feito permaneceu, né, apesar da falta de receita, ainda tivemos esses investimentos a serem alocados. Aí também estamos cumprindo, houve um decreto, né, um decreto estadual que limita a taxa de ocupação, inicialmente era 50%, agora está em 60%, teto máximo de taxa de ocupação, e a gente também cumpre essa exigência do decreto, e que foi, inclusive, tem uma metodologia de cálculo, e é feito isso diariamente, uma metodologia estabelecida pela própria agência reguladora. E aí, quais são os desafios, né? Um dos principais desafios é a própria retomada da economia. Na Supervia, a gente tem 90%, isso agora 92%, mas um pouquinho, já é na faixa de 90%, mesmo antes da pandemia. O motivo de viagem é trabalho, né? Então, tem ali estudos, lazer, ocupando uma faixa muito pequena. E quando a gente olha os dados de trabalho, e aí eu compartilho aqui com vocês, esses aqui são os dados do CAGED. São com o saldo, esse gráfico traz os saldos de postos de trabalho no Rio de Janeiro, comparando com São Paulo e Brasil. Então, quando a gente olha lá em 2014, usando uma base 100, em 2014, a gente vê como houve a queda de postos de trabalho. A gente tem aqui o Rio de Janeiro como a linha amarela. Até em 2016, o Brasil e o São Paulo caiu antes, né? Porque a Supervia acho que ainda segurou por causa dos eventos que tinha no Rio de Janeiro, então tiveram muitas construções, então a gente ainda teve uma oferta de trabalho por conta dos Jogos Olímpicos aqui, mas a partir do segundo semestre houve a queda. Então, essa queda já vinha, né, desde lá atrás, desde 2015, São Paulo e Brasil já vinha retomando aqui um desenho da curva, né, de postos de trabalho, um desenho sazonal da curva, quando o Rio de Janeiro ainda patinava, e agora ainda mais com esse efeito da pandemia. Então, a gente está a níveis muito baixos de postos de trabalho, e que tem uma influência direta nos deslocamentos que são usados na Supervia, como eu falei, 90%. Então, assim, a gente vai depender muito dessa retomada da economia, além das questões de home office, da questão do home office, a gente vai precisar muito da retomada da economia para retomar os níveis de demanda que a gente tinha anteriormente, né? Então, toda essa questão tem que ser discutida. O home office tem um impacto um pouco menor no passageiro da Supervia, que a gente tem um passageiro através de pesquisa, a gente vê que o trabalho dele exige mais o presencial, diferente do metrô, por exemplo, já tem um diferente tipo de perfil de passageiro, né? E aí teve todo o incentivo ao delivery também, que foi criado, as pessoas agora já têm mais o hábito de solicitar e se deslocar menos para fazer compras. Então, tem uma série de questões aqui que tem que ser avaliadas, né? A expectativa mesmo do passageiro de distanciamento social. Enquanto a gente não tem uma vacina, o transporte público, sim, é considerado como um dos maiores locais de contágio, porque por mais que tenha esse limite de taxa de ocupação, há aglomeração de pessoas, então as pessoas tendem a procurar o serviço, enfim, transportes individuais e a se deslocar no mínimo possível, né? Com medo da contaminação. Então, todas essas questões aqui vão impactar no futuro, né, da demanda, e a gente tem que entender, e como o Richelle falou, assim, de ser ainda uma bola de cristal, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, estamos acompanhando e monitorando aí o dia a dia, né? Para finalizar, assim, o que a gente acha importante, né, para que seja conversado e discutido. Realmente, essa reavaliação dos contratos de concessão, para que a gente tenha mecanismos aí de custeio nas oscilações de demanda, né? Hoje não é previsto. O contrato, por exemplo, a Supervia é quase que 100% da receita
muito pouco é de receita acessória, quase 100% é receita tarifária, e aí as oscilações de demanda não são previstas no contrato de concessão, né? Salvo algum possível reequilíbrio que acontece a cada 5 anos, e então assim, não tem agilidade necessária para que a empresa continue a ofertar os serviços necessários para os passageiros, né? É importante aí ter a implantação de polícias públicas também para a integração de modos de transporte, e aí corroborando também com o que o Diego comentou, né? É importante a integração dos modos, gerando uma melhoria aí na infraestrutura, né, que existente, para que não abra sobreposição. É muito importante ter redundância, mas é também que a racionalização esteja presente para a melhoria da infraestrutura. Importante a criação dessa autoridade metropolitana também, aí também em concordância com o que o Diego mencionou. Nós temos muitos entes para pensar a estrutura e o transporte e mobilidade na cidade, e eles precisam conversar e enfim, ter uma entidade que pense o todo, né? Isso é muito importante. E a revisão do bilhete único também, acho importante estar nessa pauta, para que ele corrobore aí com essa integração e com o uso mais equilibrado, né, dos modos de transporte, e que os subsídios sejam mais equilibrados também para os modos. E eu encerro aqui. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês para esse debate. Obrigado, Sônia, pela apresentação. Hoje eu estou aqui, cara, vai ser um desafio. Vamos para o Zé Luiz Teixeira, que eu conheci como aluno de doutorado. Não sei se eu vou cometer alguma indiscrição aqui, mas o Zé Luiz é um cara que teve um infarte dentro do Maracanã e está há mais de 20 anos, né, Zé? E está aí hoje, firme e forte. Continue assim, né? Continue assim. Zé, passo aí a palavra a você, por favor. Obrigado, professor. É um prazer, né, muito grande, realmente, né? E me sinto em casa, né, primeiro, por estar participando desse evento da COP, que foi onde eu fiz o doutorado. O professor foi meu professor no doutorado, professor foi da minha banca lá de concurso para a Universidade de Juiz de Fora, e ainda por cima nos encontramos, o professor como secretário de mobilidade, e espero que a gente tenha tido, nós tivemos com certeza um relacionamento muito cordial quando estava na agência, e Diego, Sônia, Richelle, estou indo na sequência que está aqui, sempre estivemos muito próximos, a Richelle mais recentemente, mas nós estivemos muito próximos aí, principalmente durante esse período de pandemia. Eu vou tentar dar mais um toque de comentarista do que querer passar alguma mensagem especificamente. Aquele gráfico da Sônia ali até me complicou, porque exatamente desde 1984 é o período que eu acompanho o transporte público. Eu entrei na CBTU em 1984 no sistema de São Paulo, e depois eu vim para o sistema do Rio de Janeiro. E o que eu posso dizer é que os sistemas de transportes foram se adaptando em função de circunstâncias e conjunturas econômicas. Foi assim que foram implementadas as concessões em 1997 e 98. Eu entendo assim que, de certa forma, invertendo, né? Querendo resolver um problema pontual e não desenvolvendo uma solução estruturante e de conjuntura, que é a solução de concessões, que eu acredito que é uma boa solução, uma excelente solução para a nossa dificuldade, né, extrema de financiamento do setor público. Porque essa é uma incompreensão da sociedade de que a concessão é um financiamento do setor público, porque são
concessões de serviço público, especialmente no transporte. E esses contratos também, como o pessoal vive, que eu digo, né? Todo mundo vive questionando, assim, no bom sentido, que os contratos têm que ser modificados e tal. Nós vivemos também, nesse período, nesses 20 e poucos anos, primeiro que os contratos foram realizados, como eu disse, para atender um momento. Ao serem realizados para atender um momento, eles acabaram sendo adaptados e customizados para os problemas que eram vividos, que eram vivenciados naquela época. Problemas, sempre questões políticas, né, envolvidas, o que é natural, e acabaram ficando contratos muito rígidos numa ocasião em que a rigidez não era um problema tão grande na medida que as mudanças eram um pouco mais lentas. Mas, se nós formos observar, né, especialmente da década de 90 para cá, as mudanças passaram a ser cada vez mais aceleradas. Então, os contratos, eu diria até que outro dia eu vi uma nova modalidade de contrato, que é o contrato inteligente, o contrato eletrônico, em que ele vai se adaptando. Então, a rigidez desses contratos é crítica, é um problema crítico, sim, no meu entendimento. É muito difícil promover modificações, mesmo que seja para otimizar, para melhorar as condições de transporte, esse é o primeiro ponto. Então, a demanda muda, mas o contrato é o mesmo, né? O perfil de demanda muda, mas o contrato é o mesmo. E para fazer uma modificação operacional é extremamente difícil. Em paralelo, contribuindo para esse enrijecimento, né, os órgãos de controle passam a ter interpretações literais de contratos, leis e normas, e é um círculo vicioso, ele torna o contrato mais rígido ainda. Acho que os três lembram que no início da pandemia eu falei, olha, a liberação desse recurso vai passar por uma grande dificuldade, que é quem vai assinar a liberação. As pessoas têm medo de assinar a liberação porque não tem respaldo. A legislação, por incrível que pareça, não prevê uma situação dessa, essa situação poderia ter ocorrido ou pode ocorrer por diversas outras formas, né? Diversas outras causas poderiam trazer uma situação não só de calamidade pública, mas até mesmo de interesse público, alguma situação mais crítica que possa ter ocorrido, um desastre na cidade, desastre climatológico que pode acontecer. Isso não é previsto em momento nenhum, em contrato nenhum, nem na legislação, nem na norma, nem na regulação. Então, isso tem que ser pensado, é o desafio, né, a ser pensado. E aí a gente vem, né, que acho que os três colocaram aí muito bem, o planejamento integrado, né? O planejamento integrado de transportes, mas subordinado a algo que também nós, especialmente no Rio de Janeiro, temos grande dificuldade, que é o planejamento urbano. Então, por exemplo, na região lá da Ilha de França, né, o planejamento urbano se sobrepõe ao planejamento de transportes, e o planejamento de transportes passou a ser mais racional, passou a ser compartilhado por todas as comunas no entorno de Paris, e aí, né, quem paga a conta começa a se preocupar com a racionalização, né, com a devida utilização do transporte. E a gente tem aqui, né, ônibus andando vazios, trens andando vazios, que eu digo, Rio de Janeiro se deu ao luxo de baixar a tarifa da Ponte Rio-Niterói. Quer dizer, parece que a gente precisa de mais carro, né? mais automóvel individual. Está se dando ao luxo de querer baixar a tarifa da linha amarela, então mais transporte individual ainda. E os sistemas são pensados de forma independente. Obviamente, né, os sistemas são pensados de forma independente, o operador, que é pressionado pelo seu investidor, ele tem que buscar as suas próprias soluções. E aí, se a gente for fazer um paralelo aí acadêmico, né, professor, com a teoria dos estoques, né? O estoque centralizado ele é sempre mais eficiente do que o estoque individualizado. Então, nós temos desperdício, porque cada um tem o seu próprio estoquezinho de espaço, né, a ser utilizado para fazer o transporte. Então, esse aí é um dos pontos chaves, né, que nos levou a essa situação, que é o planejamento ser pulverizado, a atuação ser pulverizada também. Nós não, de fato, né, nós não temos uma rede de transporte formal.
Nós temos uma rede de transportes em que, por colaboração, cooperação, entendimento entre técnicos das áreas, né, do Estado e dos diversos municípios, ele tem um determinado e muito suave nível de integração, mas não é uma integração formal, né? Integração que eu digo de troca de informações, não cheguei nem na autoridade metropolitana, que também acho fundamental. E tudo isso faz com que o financiamento seja bastante complexo, né? Se a gente volta lá às questões dos órgãos de controle, da rigidez dos contratos, isso fica muito complexo e traz uma grande insegurança jurídica e insegurança regulatória. Então, o que a gente deve construir tecnicamente é novos mecanismos de operação dos sistemas de forma integrada. Isso tem que ser buscado de forma conjunta o mais rápido possível. A gente viu agora na pandemia como mudar uma grade operacional era algo assim difícil. A Sônia sofreu aí, né? Com todas as explicações, toda a racionalização, a modificação do Y, por exemplo, que é óbvia, né? Que é óbvia, ela pelos contratos e pela legislação podia ser questionada e era questionada. A comprovação dos desequilíbrios econômicos até agora não foi feita, né? Professor, a gratuidade da Copa das Confederações, a gratuidade da Olimpíada, até hoje não foi paga por falta de formalismo, falta de mecanismo formal. Então, que eu digo, o setor de transporte está abandonado com relação aos mecanismos formais. Os mecanismos formais são feitos como eu disse, né, foram feitos em 1998 para atender circunstâncias. As circunstâncias se modificaram completamente, tanto do ponto de vista de comportamento da demanda, quanto do ponto de vista tecnológico, e, basicamente, as regras são as mesmas, o que torna bastante difícil. Então, em termos assim, objetivos, eu entendo que o primeiro passo é lutar, e até estou participando, de certa forma, nisso, lutar para que, no caso de uma calamidade pública, no caso de uma emergência, né, o poder público possa dispor do transporte público. Sim, pode dispor do transporte público, mas a regra de financiamento não pode ser a mesma, né? Então, se você está numa calamidade pública e quer né? E se é necessário que um trem, que um ônibus ande com 5 pessoas no seu interior, por uma conveniência, necessidade, que aquela urgência, não vou nem particularizar para a pandemia, tá bem? Para que aquela urgência requer, então o mecanismo de pagamento dessas viagens, ele deve ser pelas condições dessas viagens. Então, você precisa ter um mecanismo de operação emergencial, operação de interesse público, com outro tipo de financiamento que não a tarifa. Isso é óbvio, mas não parece que é óbvio, né? É muito difícil e hoje você não consegue fazer isso. Vai ter que apropriar os custos. Os mecanismos de desequilíbrio econômico, assim, na minha humilde opinião, o equilíbrio ou desequilíbrio econômico devia ser acompanhado mensalmente. Não é difícil fazer isso. Eu acho que ele devia ser monitorado mensalmente, o primeiro ponto. A taxa interna de retorno, que eu sou um defensor do que seja o melhor balizamento, para mim ela deveria ter uma banda, né? Aí não vou entrar muito nesse mérito, mas ela deveria ter uma banda. Então, um pouco abaixo da banda de desequilíbrio, paciência, é azar do operador, né? de ineficiência ou alguma anomalia. Um pouco acima, ele é premiado por eficiência. Tendo os indicadores de desempenho atendidos, e a gente pode fazer um paralelo como é feita a remuneração na França, né? Atendendo adequadamente os indicadores, o operador é premiado. Não atendendo os indicadores, ele pode ser penalizado. Então, tornar um pouquinho mais flexível o contrato. Estou falando de um mecanismo, né? Mas eu acho que a gente deveria rever os contratos como um todo. E, fundamentalmente, né, essa integração, porque, vou dar um exemplo bobo, né? Quer dizer, alguns taxistas já encararam, já entenderam que ter um ponto numa estação do metrô é o melhor negócio do mundo, porque ele faz viagens curtas, está conseguindo mais viagens do que anteriormente, né?
e tem um melhor aproveitamento do equipamento. Então, a gente não tem isso visto como no equipamento público como um todo. Então, finalizando, professor, eu vejo assim que é preciso ter um melhor entendimento, e isso é muito grave, né? Porque o que eu vou falar, né? Eu acho que as concessões são a última fronteira do financiamento público para a conjuntura fiscal que a gente está vivendo e deve viver nos próximos 10 anos, e ela corre o risco, né, de ser sepultada, essa fonte de financiamento, né? Se não houver, se isso não for devidamente alertado o poder público, ele vai perder essa capacidade de financiamento. Por outro lado, essa capacidade tem que ser limitada, né, e é como a gente fala aí, né, que é o que eu vou concluir. E os operadores vivem isso muito bem. Para defender o investidor, né, as equipes das concessionárias atuam muito bem, estão tentando trabalhar, faz o melhor de si. Para defender o usuário, a Defensoria Pública, as Assembleias Legislativas, câmaras municipais, o Ministério Público estão sempre atentos, sempre exigindo os direitos dos usuários. Agora, para defender o contribuinte, que é aí onde vem mais grave, né, no mais longo prazo, a falta de integração, infelizmente, professor, não tem ninguém, porque o próprio governo do Estado ele é cooptado pelas Assembleias Legislativas, pelo Ministério Público, e o próprio governo do Estado, ao invés de se tornar um defensor do contribuinte na discussão das concessões, e o defensor do contribuinte é aquele que quer um financiamento público adequado, sustentável, ele é cooptado e passa a ser mais um defensor do usuário. Claro que eu não sou contra o usuário, não é isso que eu estou dizendo, não é? Mas o morador de campos ele não tem nada a ver com o transporte aquaviário. Então, o morador de campos, quando ele estiver contribuindo para o transporte aquaviário, isso tem que ser bem entendido. E eu vou falar do transporte aquaviário, até porque não tem ninguém aqui do transporte aquaviário, porque eu particularmente considero um absurdo, né, a operação que é feita com a ilha de Paquetá, em que você tem uma taxa de... a empresa, né, percorre 8.000 milhas náuticas por mês para fazer essa linha, eu estou falando até antes da pandemia, tá? E transportar cerca de 3.000 pessoas, aí, sendo otimista, por dia. E percorre 9.000 milhas náuticas para fazer Rio-Niterói, transportando de 70 a 100 mil pessoas. Tem alguma coisa errada. É claro que o morador de Campos, é claro que o morador de Niterói e o usuário da linha de barcas Rio-Niterói está pagando por essas 8.000 milhas. Então, se vai pagar pelas 8.000 milhas, ele tem que saber disso e concordar com isso. Aí a gente vai para a autoridade metropolitana, que senta todo mundo na mesa, o que vai ser pago, o que é uma exigência, o que é necessário, o que é fundamental, e todo mundo que paga a conta senta junto, conversa, discute, tem a avaliação política, para aí sim aplicar os recursos, mas não desperdiçar na barca, desperdiçar no trem, a Supervia operou durante um tempo aí, eu vou finalizar com essa pérola, né? A reta de Honório. Então, oferecia 80 mil lugares para transportar 800 pessoas por dia. Isso foi para a conta, né? Isso foi para a conta. Então, eu finalizo assim, professor. Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelas apresentações excelentes. Claro que eu concordo com todas. Um abraço. Obrigado, pessoal. E obrigado, né, Luiz, pela análise aí, né? A experiência que você adquiriu aí principalmente na Getransp, né? Nós estamos quase acabando aqui, então eu vou fazer umas considerações aqui, depois a gente tenta fechar rapidamente. Eu acho que a gente tem um complicador, né? Por quê? Nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro e é uma observação, não é crítica, né? Aliás, nem é culpa de ninguém. Metrô e trem são concessões estaduais dentro do município, né? Isso complica. Eu, quando fui lá ser subsecretário, era mobilidade e integração modal, né? Como é que você vai integrar isso com concessões distintas, né? Ou seja, a questão metropolitana acho que é muito
sensível a isso, né? A questão que o Zé Luiz falou da mudança de contratos, né? Os contratos foram feitos lá, e, enfim, como é que vai acontecer isso? Nós estamos com redução de demanda. Eu estava olhando aqui, dentro do PDTU, né? Nós temos PDTU de 2013, 15, 12, aqui está um relatóriozinho que até é 12, você tem quase 10 anos. Né? 72% da movimentação na região metropolitana, 72% é trabalho. E se o trabalho vai evoluir conforme... Não me lembro quem falou, agora me confundi aqui. Tem que pegar na anotação, mas, enfim, vai ter redução por causa do home office, vai ter um impacto direto na questão da demanda de cada um de vocês aí, da FETransport, da Supervia, do metrô. Isso tem que ser considerado, né? A questão que foi... a integração física e tarifária ela é fundamental, fundamental. Não dá mais, porque o número de passageiros caiu muito, vai haver uma recuperação, mas, pelo que vocês mostraram aí, quando houve liberação daquelas áreas verde, vermelho, azul, sei lá, e as barreiras começaram a decrescer, o movimento continuou caindo, a demanda continuou caindo. Acho que foi a Sônia, a Supervia, que mostrou que continua caindo, cara, e liberaram, né? Mas o home office é um impactador nesse negócio, né? Eu não estou provocando nem acusando ninguém, só estou colocando aqui na mesa para a gente repensar, né? E eu acho, e já até falei, não sei se na mídia e tal, nós temos que manter um sistema integrado mínimo, um sistema mínimo. É como o Zé falou, vai ter 5 passageiros dentro do ônibus, paciência, a gente tem que... o ente Estado, né, seja município, governo estadual, tem que garantir um sistema de mobilidade mínimo, mesmo na pandemia. Quando é que vai ter essa vacina? Sabe-se lá quando, né? A Inglaterra começa segunda-feira. Acho que vão fazer testes com a população. A vacina não está inteiramente aprovada. A gente aqui, ontem foi falado que é março. Será? E vão vacinar parte da população. Então, você tem que manter. Não pode deixar a cidade sem sistema de transporte. Né? Tem que ter um sistema de transporte. E aí, quando eu entrei lá, secretário de integração modal, era uma dificuldade. Caramba, como é que a gente vai fazer esse negócio aqui integrado? Né? Tem o bilhete único, mas ele depende de subsídio. Será que essa é a saída? Não sei quem falou, acho que foi a Sônia que falou da revisão do bilhete único. Né? Tem que ser revisto aí. E agora piorou tudo, porque agora tem a pandemia. E aí a gente vai depender do custo de cada viagem. Na Inglaterra, o cara do metrô paga pela distância que ele percorreu. No ônibus, é possível fazer isso também. Hoje em dia tem tecnologia para a gente descobrir quanto paga pela distância percorrida. Mas aí vai ter que ter, aí eu acho que tem que ter qual o custo de cada viagem, e a questão, o ente, Estado, município, governo estadual, deveria pagar o custo mais uma lucratividade, que naquela tabela antiga lá do GEPO, acho que era, não sei se era 10% ou 12%, garantido, né, do investimento, alguma coisa que garantisse o custo da viagem mais um percentual de lucro. A demanda atual, ela atende a isso? Se não atender, teria que ter esses 4 ou 7 bilhões, eu acho que não dá para o Brasil inteiro, não vai dar para nada, né, que foi aprovado aí pela Câmara, Senado, sei lá, por quem que aprovou, mas até chegar aqui, além de não dar, vai chegar tarde, né?
Quer dizer, estou aqui jogando, não tenho ideia, não, hein? Eu estou... eu acho que esse seminário aqui é muito importante. A gente está aqui com as principais aí, sistemas de... Faltou aí Barca, né? Faltou VLT e tal, mas aí não caberia nesse espaço aqui. E aí eu faço uma pergunta a cada um de vocês aí. O que vocês propõem para a gente? Propõe mesmo, coisa real. Por enquanto, eu vi os prejuízos de todos aí, né? Acho que o Diego falou alguma coisa ali, IPTU e tal, mas qual é a proposta agora? São coisas que vão ser discutidas muito à frente, né? Mudanças de paradigmas e tal. E o Zé Luiz também, né? A pergunta vai para os 4. O que vamos fazer agora, nos próximos 6 meses? Vocês aguentam esse quase mais de um ano de queda de demanda? Fica a pergunta. Vamos passar para quem? Vamos fazer o contrário agora. Agora vem o Zé Luiz primeiro. A Richelle assinou a mão aberta aqui, mas vai ficar para... Vamos lá, Zé Luiz, manda brasa. Professor, o primeiro passo aí é muito pragmático, que é o recurso que foi discutido, liberado e identificado no Congresso, ele ser liberado o mais rápido possível e trabalhar intensamente no mecanismo de que isso chegue aos operadores, porque o limite de financiamento deles, que, na verdade, essa conta vai ser paga pelo contribuinte mais à frente, é o que eu estou dizendo, né? Então, e essa conta vai aumentando e vai se tornando complexa. Primeiro, são 3 passos, né? Esse é o primeiro passo. O segundo é racionalização racionalização imediata. Então, cortar custos desnecessários, fazer as ligações que são necessárias, fazer as frequências que são necessárias. Tem que ter um enfrentamento um pouquinho mais rígido do ponto de vista político, né? E terceiro, né? Até me perdi aqui na... E terceiro, eu entendo que o poder público local tem que ter uma maneira muito rápida, se debruçar muito rapidamente, né, sobre como fazer essas flexibilizações, como fazer essa liberação de recursos que eu falei. Primeiro, o recurso tem que chegar. O segundo passo, eu vejo muita dificuldade desse recurso chegar lá. Assim, a outra possibilidade, eu acho que também seria urgente, né, e isso pode ser um contraponto aí, o governo federal e o governo estadual seriam avalistas de financiamentos, seja nos bancos públicos, seja nos bancos privados, para o sistema nos próximos 6 meses. Porque as empresas, de modo geral, não têm mais capacidade de se endividar, e nem os seus acionistas devem ter interesse nisso. Então, eu entendo que deve ser feito um mecanismo muito rápido em que, principalmente, a União, por intermédio do Ministério da Economia, proporcione mecanismos de financiamentos privados, né, segurados pelos desequilíbrios econômicos, né? Então, ela vai ser avalista as empresas podem tomar esses empréstimos, mas o avalista é a União e os estados em função dos seus débitos nesses desequilíbrios econômicos. Então, isso pode viabilizar uma movimentação financeira, vamos dizer, mais segura, e que não vai depender de aprovação de tribunais de contas, etc., porque esse financiamento pode ser abatido mais à frente dos desequilíbrios econômicos, e na hora do desequilíbrio econômico, o órgão de controle pode entrar e verificar direitinho as contas. Não dá tempo de fazer as contas no detalhe. A gente tem as contas no detalhe das concessionárias aqui da Getrans, mas eu acho muito difícil que, por exemplo, as empresas de ônibus tenham essas contas no detalhe, com contabilidade, etc. Há tempo, né, Richelle? Não sei, mas eu acho difícil. E mesmo com a Getrans tendo essas contas no detalhe,
também eu acredito que não tem a segurança jurídica para fazer isso rapidamente. Solução que eu imagino é a União ser avalista de financiamentos privados e esses financiamentos serem levados nos desequilíbrios econômicos a serem abatidos, né? Ou seja, aos poucos a União e os Estados vão assumindo a responsabilidade efetiva pelo pagamento desses financiamentos, na medida que são comprovados os desequilíbrios. Do ponto de vista de engenharia financeira, eu acho muito difícil achar outra, professor. Acho muito difícil achar que vai se colocar dinheiro na mão, é o que vai ser falado, vai se colocar dinheiro na mão do concessionário, na mão do privado, não vai colocar, não tem como colocar isso rapidamente, a gente conhece não, né? O sistema burocrático que é necessário, o sistema de controle, não vai permitir que isso ocorra a tempo, e no tanto que não ocorreu. Então, eu acredito que o primeiro passo é a União se responsabilizar, um passo que pode ser feito do ponto de vista de engenharia financeira é esse, a União se responsabilizar pelos débitos e, mais à frente, vão sendo feitos os desequilíbrios econômicos e financeiros e, aos poucos, a União e os Estados vão assumindo essa dívida no longo prazo. Não tem jeito, porque ela vai acontecer de qualquer maneira. Essa é a minha opinião. Vamos dar aqui um pouquinho de edição, a gente não vai conseguir falar. Então, voltamos agora para a Sônia, que foi a penúltima. Sim, acho que Zé Luiz colocou muito bem, acho que o caminho realmente é esse. A racionalização é fundamental, a gente tem exemplos, assim, um caso específico aqui do Supervia, a gente tem um sistema de Guapimirim, onde a gente tem um serviço a diesel, onde a gente transporta uma conta, ou seja, ele é totalmente ineficiente, o custo da operação é muito alto, e a quantidade de passageiros, assim, o sistema de ônibus teria como absorver, por exemplo, esses passageiros de Guapimirim, e, no entanto, a gente continua ofertando, e, assim, então, a gente perde, ônibus que poderia estar absorvendo também perde, então, assim, é um exemplo de racionalização que poderia ser feita, e que, enfim, melhorando a situação de todos, né? O custo da Supervia ali, por exemplo, é muito alto e não compensa a operação, e esse passageiro podia ser absorvido pelos ônibus. É um dos vários exemplos que a gente pode dar com questão de racionalização. Esse apoio, esse financeiro, como o professor Paulo mencionou, ele é pequeno, né? Ele está longe de cobrir, ainda que ele venha, o prazo, assim, depois que ele chega, eu acho que ainda vai passar pela Assembleia, tem todo um tempo aí até chegar aos operadores e enfim, isso pode ser tarde demais, né? Então, a gente já está realmente numa crise muito forte. Pensa em mecanismos de curto prazo, é muito difícil por causa de toda a burocracia, mas pegando também o gancho do que o Zé Luiz mencionou, a questão de pedágios urbanos podendo reverter para o transporte público, né? A gente perdeu uma oportunidade ali quando baixou a tarifa da Ponte Rio-Niterói, quer dizer, podia ter mantido, e essa diferença aí desse colchão, usar um fundo para o transporte, a mesma coisa agora pensando não só nesses pedágios, assim como o próprio pedágio urbano também, para restrição da circulação de carros aí, de transporte individual, usando esse fundo para o auxílio nos transportes de grande capacidade, mas em curto prazo mesmo, acho que o mais eficaz seria a própria racionalização, que a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, né? Essa é a minha contribuição. Ok, mutei não mutei. Richelle, por favor. Eu acredito que a gente não tem outro caminho a não ser o financiamento público. O momento que a gente está vivendo, se for financiar, a única maneira que a gente, hoje, o Brasil principalmente, o Rio de Janeiro, sem dúvida, a única fonte de financiamento do setor é a tarifa, né, paga pelo passageiro. E se a gente for passar para a tarifa todo o prejuízo do ano de 2020, vai ficar inviável. As tarifas vão ficar inviáveis, vão custar tarifas de R$10. Então, eu não vejo outra solução a não ser financiamentos públicos diretos ao concessionário. Sei que tem toda uma burocracia, sei que é demorado, os 4 bilhões estão longe de ser
algo que vá resolver, né? A gente está vendo que só o setor de ônibus tem um prejuízo de 9 bi, mas, de fato, é alguma coisa, mas não pode cessar. Eu acho que tem que haver outro tipo de financiamento a nível estadual também. Eu acredito muito no fundo de transporte, como o próprio Diego disse, né, que precisa ser alimentado. Eu acho que falta no nosso país a questão da priorização. Eu acredito que, enquanto a gente não tiver a cultura da priorização, em que, de fato, você pode sobretaxar a gasolina para trazer para o investimento do transporte público, a gente nunca vai conseguir fazer com que esse fundo crie forças, que a gente tenha um pedágio urbano, que a gente sobretaxe um estacionamento, porque culturalmente no nosso país, o nosso país é voltado ao automóvel. Então, é muito legal você desonerar o automóvel, tirar imposto, mas se você fizer ao contrário, são poucos os políticos que teriam coragem de fazer isso, porque sabe que é totalmente impopular, mesmo provando que ele vai beneficiar um número maior de pessoas, mas talvez não sejam as pessoas que colocam a boca no trombone, que estão na mídia, enfim. Então, eu acredito que seja a nossa única alternativa a curto, médio e longo prazo. É a maneira de financiamento da tarifa, financiamento do setor que está errado. E se antes já vinha pensando que tinha que ser de maneira diferente, por exemplo, é impensável a gratuidade do idoso, ela não é paga, pelo simples fato de estar no Estatuto do Idoso, na Constituição, e por que não? Né? Se hoje é uma das maiores gratuidades que nós temos, né? A gente tem praticamente quase 30% de gratuidade e metade é de idoso. Então, por que não o pagamento das gratuidades do idoso? Só aí nós temos 15% do número de passageiros. Então, eu acho que tem outras fontes, tem a própria pagamento das gratuidades dos estudantes, né? Tem financiamento próprio através do Ministério da Educação. Então, eu acho que tem outras maneiras também, basta se priorizar. Eu acho que o transporte, principalmente a nível federal, a gente viu muito nas discussões agora durante a pandemia, a questão da delegação. Não, isso é problema do município, isso é problema do Estado. O governo federal ficou muito exatamente porque na própria Constituição diz que a delegação é municipal e é estadual, no caso dos metropolitanos. Então, eu acho que precisa reverter um pouco, trazer um pouco a responsabilidade para o governo federal, até porque o dinheiro está lá, e aí fazer um cascateamento para que esse financiamento chegue. Ok. Obrigado, Richelle. Vou passar agora aqui, então, para o Diego. Vamos lá, assim, até no final ali eu já coloquei algumas propostas, né, na apresentação para falar um pouquinho de futuro, mas eu acho que a gente precisa dividir em alguns momentos. Esse momento agora, as concessões, os transportes, eles precisam de um socorro, porque nós estamos há 8 meses, quase 9 meses, já sofrendo os impactos da pandemia. O decreto que falava já dos efeitos da pandemia, decreto estadual, ele saiu no dia 16 de março, então, dia 13 de março, salvo engano. Então, já se vão aí quase 9 meses no qual a gente sofre esses impactos. Então, todo o caixa da concessionária já foi consumido e a perda de receita também da gente já passa dos 400 milhões de reais. Então, esses números, eles são superlativos e eles precisam de um tratamento emergencial. O PL, ele tenta socorrer, mas 4 bilhões vai ser pouco, porque a Richelle já mostrou o número de ônibus aí, a Sônia mostrou da Supervia, e se somar aqui já vai dar um valor próximo disso. E esses 4 bilhões eles vão ser divididos, né, por todos os estados e municípios com mais de 200 mil habitantes. Então, esse valor ele não é suficiente para fazer frente só à totalidade dessas despesas. Agora, não adianta também a concessionária se endividar sem uma garantia de que isso vai ser compensado no reequilíbrio. O Zé colocou essa possibilidade, só que os mecanismos para que esse reconhecimento haja, eles não são tão simples, e a gente tem bastante dificuldade nesse momento no que tange a esse aspecto. Então, no primeiro momento, é necessário um socorro para que a gente consiga continuar operando. Se isso não acontecer, a progressão lógica dessa situação
é a gente não conseguir mais arcar com a qualidade do serviço, com tudo mais. A própria Supervia já teve aí uma questão de trens que já foram retirados de operação, e a progressão lógica para todos os operadores é ir nessa linha, porque vai ser insustentável conseguir manter a mesma qualidade de operação, o mesmo nível de serviço, com muito menos passageiros. A gente chegou a perder 85% da nossa demanda em março. Atualmente, a gente está com perdas de 60%, mas ainda é muito pouco. Antes, o metrô transportava 900 mil passageiros por dia, chegamos a março com 120 mil e, atualmente, estamos chegando a 400 mil. A própria agência, aí, na época que o Zé estava por lá, reconheceu que o break-even operacional do metrô é de 550 mil passageiros pagantes. A gente está falando de 400 mil de total, de pagantes são 370 mil. Então, como é que a gente consegue fazer para chegar nesses 550, até lá, conseguir custear essa operação? Então, esse é um problema que a gente tem e é um problema enorme, porque até para o trabalhador essencial, para todo mundo conseguir se movimentar, eles dependem também do transporte público. Então, como é que a gente consegue fazer frente à essencialidade do transporte público, que até agora ainda não teve uma solução? Esse é um dos pontos do curto prazo, que é uma atuação imediata. Fora isso, o que a gente precisa? Aí são aqueles pontos que eu elenquei ali no finalzinho do material, que é a otimização da rede. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que arrumar a casa para conseguir, sim, focar em ações que tenham algum tipo de taxação no transporte particular, porque se a gente taxa um estacionamento, ele tem um efeito duplo. Se o estacionamento fica mais caro, você desincentiva aquele uso do automóvel, que é uma coisa que acontece hoje, e aí essa pessoa pode utilizar um transporte público. Então, ou ele vai contribuir de uma forma, ou ele vai contribuir de outra. O pedágio urbano é outra, até no chat aí apareceu uma pergunta falando sobre pedágio urbano, é outra possibilidade. Isso já é uma coisa que Londres faz e outras metrópoles também fazem. Então, isso é outra opção. Além disso, é tentar ver outros subsídios, aí eu falei de estacionamento, IPVA, Richelle citou a gasolina, que focam no transporte particular, mas a gente também precisa olhar para a modicidade tarifária. Então, a gente precisa ver outros tipos de contribuições, não necessariamente voltadas ao transporte, mas que também podem contribuir para esse fundo. Que aí sim, com a otimização da rede e com essas novas fontes de financiamento, porque de fato só a tarifa pagar por isso já está ficando muito caro e quase que insustentável, a gente consegue repactuar contrato, a gente consegue colocar essas coisas para dentro e com essa garantia, aí sim a gente consegue fazer a modicidade tarifária e, dependendo da contribuição que vier, de volume que esse fundo atingir, a gente começa até a falar de investimentos no transporte público. E aí sim, a gente começa a viver um círculo virtuoso, que é ter o transporte, otimização da rede, expande essa rede, otimiza ainda mais, consegue mais recursos, e aí sim a gente chega numa rede de transporte em que a gente vai ter o melhor atendimento para a população e uma boa remuneração justa, correta, para também o operador. Acho que o caminho é esse aí. Obrigado. Nós aqui, eu tenho aqui 2, 4, 5 perguntas. Quem perguntou de 2 pessoas, né, do Paulo Pegas e do Ricardo Pavão. Eu vou, tendo em vista aqui o adiantado da hora, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 5 perguntas desses 2 congressistas e vou encaminhar porque, pelo visto aqui, vai demorar beças aqui, então a gente vai acabar prejudicando o Congresso. Eu mando por e-mail para vocês, depois a gente encaminha de volta de e-mail para o e-mail para eles. Eu realmente eu acho que a gente está numa situação completamente complicada, né? É uma coisa que não sei direito que caminho que a gente... Eu acho que tem que ter um caminho, né, que seja atenda a todo mundo, né? Cada um tem uma ideia aqui, eu anotei aqui mais ou menos, mas eu acredito que isso não é uma discussão que acaba agora e é uma discussão que não pode ser feita por cada um de vocês, mais a turma que a gente acabou não colocando aqui, que é a turma
o pessoal da CCR Barcas, o pessoal do VLT, todo mundo, com certeza, está com essa mesma questão. Eu até, se interessar a vocês, me disponho e proponho a continuar essa discussão para levar para o prefeito eleito aí, o Eduardo Paz, o governador em exercício lá, o Cláudio Castro, as proposições bem fundamentadas e viáveis, né? Conforme acho que todos aí todos falaram, né? 4 bi o Brasil inteiro não resolve. O Zé falou no financiamento, tudo bem, é o financiamento, mas isso vai acabar batendo lá no usuário, que vai pagar parte desse financiamento. É isso? Tem subsídio? Não tem? Enfim, eu acho que a gente deve, né, não sei, vocês aí, agregar mais atores aqui, né, mais a barra, e discutir com mais tempo. Tivemos aqui 1h15 para discutir isso, não vai sair. Apresentou-se os problemas, isso é fato. Agora a gente tem que começar a equacionar soluções, e não por forças políticas somente, né? Acho que a gente tem que ter a questão técnica, balizando isso com propostas bem pé no chão, né, firmes, para a gente manter um sistema de transporte mínimo, vamos dizer assim, né, que atenda aos usuários, o cara não ficar 1h30 esperando passar um ônibus, 20 minutos passar um trem de metrô, 1 hora para pegar um da supervia, diminuir a barca, botar uma barca lá de, sei lá, 3, 5 mil passageiros, com 50 caras dentro, 50 usuários, né? Então, eu não sei, vocês aí, eu estou aqui à disposição para a gente continuar discutindo, obviamente, através de videoconferência, uma proposta que atenda os dois. Não sei se isso aí seria, mas estou aqui disposto, estou à disposição, me proponho a isso. A universidade tem a questão da isenção, né? Que não vai atender A ou B, ou partido A, partido B. Enfim, a gente vai na coisa bastante técnica, né? O Zé Luiz também, com o conhecimento que ele tem, esse mix aí de estado e município, né? Enfim. E isso aqui que todo mundo... acho que vocês não viram a palestra do... Todo mundo chegou, ele já tinha passado isso, que como é que eu botei isso? São 72% que o PDTU descobriu de viagens a trabalho, e o trabalho, não sei quem foi que falou, que fizeram uma pesquisa, não sei quem, se foi a Richelle, se foi a Sônia, que todo mundo está no home office, ninguém vai voltar todo dia no home office, mas vai ter uma redução, pô. Vai ter uma redução, né? Então, são essas questões aí que acho que a gente tem que, do meu ponto de vista, equacionar e tentar propor coisas que sejam viáveis. Sejam viáveis. Eu adoraria ficar discutindo aqui com vocês aí até 6 horas da tarde, mas o Congresso, nós estamos no meio de um congresso às 2 horas entra com uma sessão de artigos científicos, e aí eu mais uma vez, coloco aqui à disposição para a gente debater isso e começar a tentar organizar e ver uma luzinha lá no fim desse túnel, que é um prejuízo enorme para todos vocês aí. Enfim, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço
as informações que foram passadas, né? E que, enfim, aí cada um depois, aí, se vocês quiserem, me mandem zap, e-mail, enfim, para a gente continuar essa discussão que eu acho que é importante. A população da região metropolitana do Rio de Janeiro merece que a gente trate isso tecnicamente, para poder, depois a gente pode incorporar a política, né, para tentar ver o que consegue resolver isso aí. Mas, do jeito que está, vocês não vão aguentar e quem vai sofrer é a população. Essa que é a questão, é essa. Ok? Agradeço a cada um de vocês, a cada um. Agradeço a Richelle, ao Diego, a Sônia, ao Zé Luiz. São todas as pessoas que a gente... a Sônia acho que eu conheço há pouco tempo, mas os outros eu conheço há bastante tempo, né? A Richelle e o Zé Luiz, então, nem se fala, né? Aí já tem um tempão aí, né? Não fala o tempo não, Paulo, isso não pode. Que isso? Pouquíssimo. Você que 3 falou. anos atrás. Foi você que falou, que está aí acompanhando o Rio de Transporte, que é um congresso. Ano passado nós não tivemos, esse ano a gente começou entusiasmado, aí veio a pandemia, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Acabamos conseguindo viabilizar essa questão online. Ano que vem, tomara que a vacina chegue aí, e aí a gente consiga fazer um mix, mas o online no Congresso vai ter que continuar. É muito bom isso, né? Então, isso afeta, quer dizer, não no Congresso, mas no trabalho das pessoas. O home office veio aí para... O Marco falou que alguém falou da questão do... que perguntaram, acho que é a Petrobras, perguntou ao pessoal, vocês querem voltar para trabalho normal? 95% disse que não. Aí ela devolveu um prédio lá. Quer dizer, a gente tem que discutir isso, saber o que a gente quer daqui para frente e como é que, né, Zé Luiz, como é que vai mexer nesses contratos aí, né? Não só nos contratos estaduais, mas, Richelle, no contrato municipal lá das concessões que teve, né? É tudo muito rígido. Eu acho que tem que incluir a questão da flexibilidade, né? A variação da demanda. Não, o cara tem que botar ali um trem a cada 15 minutos, num ramal tal, ou um ônibus a cada 10 minutos na linha tal. Isso tem que ser revisto. Nós estamos o Marcos falou, na sociedade da informação e do conhecimento. A gente tem que usar isso para melhorar a situação de todos nós aqui. Eu agradeço muito mesmo e estou aqui à disposição para continuar essa discussão quando vocês quiserem. Quando vocês quiserem. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada, boa tarde. E vamos retomar com as sessões técnicas às 14 horas. Obrigado a todos. Obrigado. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.